O São Paulo terá que vencer as 2 partidas finais do Brasileirão para evitar a pior campanha da história do clube no torneio desde 2016, quando ele assumiu o atual formato com 20 clubes. Até hoje, a menor pontuação de São Paulo após 38 partidas foi de 50 pontos nas edições de 2013 e 2017. O time tem 45 pontos e 6 a disputar. É a primeira vez que o São Paulo chega à 37ª partida com pontuação tão baixa. Em 2016, terminou com 52 pontos. Em 2017, após 36 jogos, a equipe somava 46 pontos. E em 2013, já tinha 50 pontos e perdeu os 2 duelos finais. Na 14ª colocação, o São Paulo ainda corre o risco de rebaixamento, ainda que pequeno. O Bahia, que tem 40 pontos, e o Grêmio, que tem 39, pode ultrapassar a equipe DCN. Uma vitória sobre o Juventude na segunda-feira no Morumbi elimina de vez a ameaça de rebaixamento, que pode sumir no domingo caso Bahia e Grêmio não vençam seus jogos. 3 dias depois, o São Paulo encerra a participação no campeonato contra o América Mineiro em BH. Só que o Brasileirão de 2021 terá outras 2 marcas negativas para o time DCN. Com apenas 10 vitórias até agora, o São Paulo DCN não conseguirá mais igualar as 13 vitórias de 2017, o menor número desde 2006. O ataque dificilmente perderá o carimbo de pior clube do Brasileirão. Com apenas 28 gols até agora, terá que marcar mais 11 gols em 2 jogos que restam para igualar aos dos Brasileirões de 2013 e 2019, quando fez 39 gols. Ao arriscar a escalação de Gabriel Sara na lateral direita e ver sua opção não ter efeito desejado na derrota por 3-0 para o Grêmio na última quinta-feira em Porto Alegre, o técnico Rogério Ceni expôs novamente uma carência do time por um jogador dessa posição. O meio-campista se tornou o 9º jogador diferente do elenco do São Paulo a ser testado no setor nessa temporada. Antes disso, em confronto realizado no último dia 10 de novembro, o técnico já havia surpreendido ao promover a entrada do atacante Marquinhos como ala direito durante o segundo tempo do empate por 1-1 contra o Fortaleza na Arena Castelão. Antes de Marquinhos e Gabriel Sara, outros 7 jogadores foram utilizados na lateral direita durante este ano. Foram Dani Alves, Igor Vinícius, Orejuela, Rigoni, Galeano, Igor Gomes e Shailon. E desses jogadores, apenas 3 exerceram essa função com frequência em suas carreiras: Dani Alves, Orejuela e Igor Vinícius. Já os outros jogadores que atuaram nessa posição durante essa temporada foram improvisados no setor, pois Rigoni, Galeano e Marquinhos são atacantes, enquanto Igor Gomes e Shailon jogam como meio-campistas. O São Paulo tem 7 estrangeiros em seu elenco, 2 a mais do que o limite de 5 que pode ser relacionado para as partidas dos torneios nacionais. 4 deles têm lugar cativo nas convocações de Ceni. Um está lesionado. Sobra 2, Orejuela e Gabriel Neves, que estão disputando o posto de 5º gringo para as partidas do São Paulo nesta reta final do Brasileirão. O zagueiro Arboleda, o meia Benítez e os atacantes Rigoni e Caleri, quando à disposição, sempre foram presenças certas na lista de Ceni, que ainda não teve o paraguaio Galeano em condições de jogo. Nas rodadas em que teve os outros 6 estrangeiros aptos a jogar, Ceni sempre cortou Gabriel ou Orejuela nas convocações. Gabriel, volante uruguaio contratado em agosto, ficou fora dos duelos contra Bahia e Atlético Paranaense. Ele só foi titular contra o Flamengo e quando entrou nos demais confrontos foi para jogar cerca de 20 minutos. Orejuela, o colombiano, chegou ao São Paulo no início da temporada e não esteve nem no banco de reservas contra Sport e Grêmio. Ele foi titular nos 5 primeiros jogos de Ceni no São Paulo, uma sequência que ainda não havia tido no clube.
Com Arboleda e Benítez, Rigoni e Caleri à disposição para a próxima rodada do Brasileirão, Ceni mais uma vez terá que escolher entre Orejuela ou Gabriel Neves para o jogo dessa segunda-feira contra o Juventude no Morumbi. O atacante Rigoni vive o seu pior momento pelo São Paulo. O atleta destaque do time na época de Crespo ainda não balançou as redes desde a chegada de Ceni ao clube. O último gol marcado por Rigoni foi contra a Chapecoense no dia 3 de outubro. De lá para cá, o atacante passou 9 jogos sem marcar ou dar assistências. Uma das grandes missões de Ceni é recuperar o futebol do jogador. Rigoni segue como artilheiro do time no Brasileirão com 4 gols, ao lado de Sara e Caleri, além de ter distribuído 4 passes para gol. Na reta final da passagem de Crespo, o atacante de 28 anos se tornou a grande referência técnica do São Paulo, sendo inclusive muito querido pela torcida. Ao lado de Caleri, Rigoni deve ser titular contra o Juventude nesta segunda-feira. As equipes se enfrentam no Morumbi, pontuando o São Paulo elimina qualquer chance de rebaixamento para a segunda divisão.